Meu Brasil brasileiro, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro. Música típica do nosso país, porque o Brasileirão voltou com tudo. A primeira rodada foi legal, mas só 6 jogos. Agora, rodada completa, gols acontecendo, emoções. E a gente vai repercutir tudo. Primeiro lugar, bom dia pro Dedê. Tava só lembrando, quando ele subiu naquela mesa, era outra mesa. Aí ele ficou loucão, fazendo o Galo doido. E a torcida do Galo vai ao delírio, divulga, publica. O que tá na rede, minha gente, é de domínio público, não é? Aliás, só pra começar, Denilson, tem que dar os parabéns pra maneira como se comportou o Atlético Mineiro, que mesmo tomando 2-0 do Timão, sempre esteve no ataque, não abriu mão de jogar, de buscar o resultado, acabou vencendo a partida por 3-2, um jogo em que o Sampaoli, naquele estilo que a gente se acostumou já, fez várias mudanças e deu tudo certo. O Galo doido tá aqui, ó, tá aqui do meu lado, tá no meio do Denilson e de mim. Galo doido que tá lá em cima na tabela junto com o outro Atlético Paranaense. Então a gente começa com as emoções do Atlético e a decepção corintiana. Era a estreia do desfalcado Corinthians no Brasileirão. Era contra a moral do Atlético, que havia derrotado o atual campeão, o Flamengo. O Galo começou para cima, no estilo Sampaoli, para seguir sua trajetória. Mas a lei do ex se fez presente no Mineirão. No presente de Guga, Sid Clay achou Arauz, e o chileno deu aquela assistência para o atacante Jô. 1-0. Terceiro gol dele em 5 jogos nessa volta ao time. O Galo ofensivo, Cássio deu um tapa no arremate de Franco. Deu sorte quando Marrone deixou Avelar sem eira nem beira. Bola na trave. Jô não é Sócrates, ídolo do alvinegro paulista na década de 1980. Mas o calcanhar, depois da boa jogada de Matheus Vital, deixou Arauz na boa, para marcar pela primeira vez com a camisa alvinegra. 2-0 fora de casa, bela vantagem antes do intervalo. Tudo mudaria no segundo tempo com as mudanças promovidas por Jorge Sampaoli. A principal delas, a entrada de um jogador do Palmeiras que está emprestado ao Atlético Mineiro. Johan marcou 2 vezes e comandou a vitória do Galo de virada. E a equipe do argentino Sampaoli segue 100% nesse começo de Brasileirão. Estamos em um processo de evolução. Estamos em um processo de evolução. O time está procurando situações, pensando bem mais à frente, projetou o treinador. Provocando coisas, pensando muito mais no arco de frente que no próprio. E parece isso mesmo. No primeiro gol do Atlético, Johan bateu. Cássio se esticou, mas acabou aceitando. 2-1. Eu não vi a bola, eu só vi quando a bola estava em cima de mim. Quando eu reagi, eu já peguei ela já passando de mim. Bola difícil, eu não vi, tentei, se você for ver o lance, eu procurei a bola, eu saltei. E quando eu tentei, infelizmente o desvio que eu dei na bola não foi capaz de tirar a bola da direção do gol. Logo em seguida, Johan achou o Savarino, outro que entrou na etapa final. Na finalização dele, no rebote de Cássio, Johan outra vez. Era o gol de empate. A virada foi um golaço de Natan. Arriscou de longe, bateu na trave a bola e entrou. Natan! Na entrada da área, ninguém marcou. Ele ergueu a cabeça, girou, bateu de perna direita. A bola faz uma curva incrível, dá na trave, morre no fundo da rede. Johan ainda participou de outro lance agudo, mas o gol de Hever foi anulado pela arbitragem de vídeo, que viu impedimento no lance do artilheiro da noite. O Galo seguiu ofensivo, do jeito que Sampaoli gosta. Guga, o lateral, também teve a chance dele. Hever, do gol anulado, ajudou a garantir a vitória no arremate de Jô, depois da saída errada do goleiro Rafael.
Lógico que depois, quando sofremos os gols, acabamos tendo que expor um pouco mais a equipe para buscar o empate. Tivemos ainda a chance no final que a bola, né, foi retirada de cima da linha pelo defensor da equipe do Atlético. Tivemos, na minha opinião, um pênalti claro a nosso favor, onde o goleiro do Atlético fez o pênalti em cima do Juan, onde não foi dado. Então são circunstâncias que acabam também dificultando o jogo, mas que a gente tem certeza que estamos no caminho aí, no processo de evolução. Vitória do treinador que não tem medo de ser ofensivo, mesmo que esteja em um momento complicado no jogo, mesmo que pareça impossível chegar à vitória. E foi assim que ele chegou. Determinante la convicción. O argentino falou que o determinante para esse resultado foi a convicção. Perdíamos de 2-0, disse ele, mas tivemos força para atacar por todos os lados e conseguir a vitória, que para nós é muito importante. Las líneas y atacar por todos lados y dar vuelta a un partido donde para nosotros es muy importante. As equipes que voltaram antes, exemplo do Atlético, Flamengo e outras equipes brasileiras aí, né, que voltaram quase um mês antes de outras equipes, vão ter vantagem nesse momento, é uma vantagem técnica, né, que causa um desequilíbrio natural no início da competição. Sábado, o Corinthians tenta a reabilitação contra o Grêmio em Porto Alegre. Domingo, o Galo de Sampaoli, invicto no Brasileirão, recebe o Ceará às 11 da manhã. E o favoritismo já começa a pender nesse início de competição para um argentino que sabe fazer um time jogar ofensivamente. E os jogos contra o Atlético esse ano, exemplo do que era com o Santos, eles vão ser essa característica, jogos com um time que ataca bastante, que é a equipe do próprio Jorge, mas também se expõe bastante defensivamente. Então vai ser um jogo muito aberto, provavelmente todo jogo contra o Atlético. Sei de nada. O Ronaldo já ligou ontem à noite para ficar falando de ritmo de jogo, que treinou antes, não sei o quê. Eu falei, Ronaldo, resolve a sua situação com o Everton, meu. Eu já tô satisfeito, já que eu passei uma semaninha tranquila. O Ronaldo, ele tá tão sem desculpa, tão sem argumento, que ele só fala, por exemplo, se eu falar qualquer coisa do jogo, ele fala, e seu Inter? E seu Inter? Ou me manda uma foto do Renato Gaúcho. Ou seja, é apelação total. Agora, voltando ao jogo, como é que pode o Corinthians abrir 2-0, mesmo não tendo o domínio do jogo, não tendo as ações ofensivas, mas conseguiu, primeiro se aproveitou de uma falha individual do lateral direito, o Guga, e depois uma jogada bonita, bem trabalhada, um gol bem bacana do Arauz. Só que fora isso, o Galo foi o tempo inteiro para cima, conseguiu povoar, pelo menos ali, deixar aquele meio-campo do Corinthians, que já o Denilson até falou, foi encontrado pelo Thiago Nunes, mas esse meio-campo mais segurou bastante, colocou 2 pontas. E aí, 2-0 pro Corinthians mesmo assim. O Galo faz as modificações, coloca o Savarino, que eu não sei porque que não saiu jogando, e o Johan. E aí o time, não só por isso, mas também por isso, acabou virando em 16 minutos o jogo. Denilson, eu te pergunto, o que mais está chamando a atenção nesse Atlético do Sampaoli, que já ganhou 2 partidas super difíceis contra Flamengo e Corinthians? E o que você destaca pro Corinthians mudar a atitude final, que é o resultado? Ontem eu acho que o Corinthians no segundo tempo sentiu um pouco o cansaço da reta final do Paulista, da final do Paulista. Quando eu falo que o Corinthians, que o Thiago achou um meio de campo, ontem o meio de campo do Corinthians era um meio de campo mais dinâmico, tanto para trocar passes quanto na recomposição na marcação, que é se aproximar do jogo, que é um estilo do Corinthians, né? Quando você perde a bola, você recuar rápido para o Vital, o Ederson, o Arauz, enfim, esses jogadores eles dão um pouco mais de dinâmica para o meio de campo. Por isso que eu falei ontem no grupo que eu acho que ficou ruim para o Luan. O Luan, sem dúvida nenhuma, é um jogador que tem muito talento. Se não é o jogador que mais talento tem nesse meio de campo. E segundo o Thiago Nunes, foi poupado na partida de ontem. Mas às vezes, se ser poupado, o cara entra e faz melhor e te agrada, não só com a bola, mas sem a bola, que hoje o futebol você precisa ter uma disciplina tática, acho que ficou ruim pro Luan. Porque eu acho que o meio de campo do Corinthians ontem funcionou e funcionou bem. Agora o segundo tempo, com as mudanças do Sampaoli, e aí tem uma coisa que eu estava falando com você aqui fora, Sampaoli é emoção, fia. Quem tá com problema no coração, meu Deus do céu. Ele assume o risco e vai assim até o final. E assim, é plausível, porque ele acredita muito na ideia de jogo dele, e ele muda as peças do time, e o time continua jogando ofensivamente. Você falou do Savarino e o Johan,
que entraram no segundo tempo, eles mudaram o jogo. E você falou que 16 minutos o Corinthians estava aguentando. E teve mais um gol ainda do Galo, do Hever, que foi anulado pelo VAR. Por isso que eu acho importante, tem lances que a olho nu você não consegue. Eu fiquei na dúvida. A olho nu, imagina o árbitro, imagina o Bandeira ali na hora, não é? Mesmo vendo de novo pela tecnologia, tem gente que não anularia esse gol, mas a gente entende, o VAR ele tem uma precisão e ele tem ângulos melhores. Agora, o que é legal é que o Hever, ele não fez o gol porque foi invalidado, mas ele salvou um gol no finalzinho que poderia ser o empate do Corinthians e pelo que o Galo produziu no segundo tempo, seria um empate injusto. Lá, você tá falando do lance, Loirão? Esse aí é o pezinho lá, ó, do Johan lá, ó. Pezinho lá na frente, mas isso lá é pro em cima. VAR, Isso é pro aí VAR. que tá, você vai cobrar, por exemplo, você num jogo normal, aí a câmera fica congelada, a gente faz aquela linha, aí vão dizer, nossa, o Wagner do Nascimento Magalhães, ele e seus auxiliares não viram, mas é lance pro VAR, e é bacana que tenha esse recurso. E o gol do Johan também, que o Bandeira levantou o juiz meteu a mão contra o Corinthians, você viu o que ele disse? Não, tá tudo certo. Eu acho que a interferência do VAR ontem foi. Não, eu também não tenho perfeita. nada a declarar. Agora, eu tenho certeza que se o Corinthians empata naquele lance final, em 3-3, ia ser uma reclamação tremenda esse gol aí que a arbitragem anulou. Como ficou um placar de 3-2 e um placar que pro Atlético era o que ele queria mesmo. E ganha moral, Denilson, ganha também com a torcida e moral com o grupo e diante dos adversários. Quando você tá perdendo por 2-0 de um Corinthians e você vira para 3-2. E tem o fato de você também, em alguns momentos, Loirão, não sei se você vai, vamos ver. O fato de alguns momentos não ter torcida ajuda, viu? Porque você jogando em casa, você imagina o jogo de ontem com o Mineirão lotado e você tomar de 2-0 no primeiro tempo. Eu duvido que a torcida ia estar... Não, a torcida já ia pressionar. O Guga, por exemplo, que falhou ali. Depois da falha do Guga, que saiu o gol do Corinthians, ele falou mais umas 2 ou 3 vezes. Mas depois ele se recuperou, ele teve uma chance de gol, ele partiu pro apoio. Eu acho que ele, talvez por isso, por não ter a torcida, Loirão, conseguiu se recuperar. E outra coisa, o Sampaoli não mudou a defesa, ele mudou o time inteiro do meio para frente, mas a defesa ele manteve fiel ao que ele... Fiel é corintiano, né? Mas ele manteve a mesma desde o início do jogo. O Ronaldo, gente, tá numa tristeza só. Daqui a pouquinho, eu imagino que aqueles tradicionais buus que a gente adora,